Salve! Vamos continuar então com o nosso estudo sobre os estados pós-morte, né? A gente vai, ao longo desse estudo, ver muitos pontos a respeito, né, do estado que a gente chama na linguagem teosófica de Dewatchen, né? A gente tratou sobre esse termo ali no primeiro vídeo desse estudo. A gente vai ver também sobre Kamaloka, sobre Avicii, que é um dos pontos mais delicados, assim, sabe, do ensinamento oculto. Então a gente vai tratar vários pontos, né, ao longo desses estudos. Vejam lá o primeiro, se vocês não viram. E a gente vai continuar então a partir do ponto 4 da carta número 68 do Mestre Kuthumi para o Sinnett na ordem cronológica. Então vamos lá. Então o Sinnett fala aqui no ponto 4. Ou haverá grande variedade de condições dentro dos limites, digamos assim, do Dewatchen, de modo que cada um caia em um estado adequado para si, de onde nascerá em condições mais baixas ou mais elevadas no próximo mundo de causas. É inútil multiplicar as hipóteses, queremos alguma informação que sirva de base. Só para contextualizar um pouco, né, lá no ponto 3, a pergunta dele tinha sido sobre quem vai para o céu, para o Dewatchen, né, quem não vai, enfim. E o mestre respondeu lá as condições, né, para o Dewatchen, e também falou sobre a possibilidade de comunicação entre um médium encarnado, né, um médium que está aqui encarnado e alguém que está no Dewatchen, ou uma pessoa que está encarnada e alguém que está no Dewatchen. Então aqui nesse ponto 4, ele fala se há variações, né, de condições dentro dos limites do Dewatchen. Aí o mestre responde, sim, há muita diversidade nos estados do Dewatchen, e é exatamente como você diz. Há tantas variedades de bem-aventurança como na Terra há tonalidades de percepção e de capacidade de apreciar tal recompensa. É um paraíso feito de ideias, produzido em cada caso pelo próprio ego, e preenchido por ele com um cenário movimentado pelos fatos e povoado pelas pessoas que ele esperaria encontrar nessa esfera de bem-aventurança compensatória. E é essa variedade que guia o ego pessoal temporário até a corrente que o levará a renascer em uma condição mais baixa ou mais elevada no mundo seguinte de causas. Tudo está tão harmoniosamente ajustado na natureza, especialmente no mundo subjetivo, que nenhum erro pode jamais ser cometido pelos Tathagatas ou Jianshuhans, que guiam os impulsos. Então o percebedor desencarna, passa por um período gestatório, no que a gente chama de Kamaloka, nesse estado, né, Kamaloka, que é um certo nível do astral, né, um astral mais inferior. Se ele criou para si as condições de ter um Dewatchen, né, se ele é ali encontrado digno, né, ele então ascende, digamos, para o estado do Dewatchen, começa ali sua experiência, né, no estado do Dewatchen, né, o seu estado de bem-aventurança entre encarnações. E aí aqui tem pontos muito interessantes nessa resposta do mestre, né? Primeiro a grande variedade dos estados de Dewatchen. Como o Dewatchen, de novo, não é um lugar, não é um plano da natureza, a condição do percebedor, ou seja, o veículo que ele está usando, é um veículo astrocausal, digamos assim, né? Porque ele vai... a vibração da substância, ela vai mudando, vai se acelerando e depois vai diminuindo, né? Então, esse veículo é a esfera, é o corpo causal, que a gente chama, né? É o corpo causal. Só que a experiência que o percebedor está tendo não é uma experiência do corpo causal como um corpo físico que está vendo uma coisa lá fora. Não, o corpo causal é ali o receptáculo da consciência, né, do percebedor unido com seus princípios superiores. E o percebedor está dormindo nesse corpo. É como você está dormindo no seu corpo físico. O Dewatchen não é essa experiência como eu estou tendo aqui, em que eu estou no meu corpo físico e eu interajo com o plano físico que parece que está fora de mim. É como se eu estivesse no corpo físico, dormindo, sonhando que estou vivendo um monte de coisa. Claro, assim como enquanto eu estou sonhando eu também acredito que aquilo é muito real, no Dewatchen, o percebedor também acredita que aquilo é muito real, que aquele sonho que ele está vivendo é muito real. O mestre disse, inclusive, é 100 vezes mais real do que qualquer coisa que a gente vive aqui. Porque de fato né? É um plano mais sutil, ele é necessariamente mais verdadeiro, né? Relativamente falando. Então, claro, a qualidade do Dewatchen varia tanto quanto variam as experiências e a capacidade das pessoas aqui no plano físico de apreciar, né,
de apreciar prazer, de apreciar recompensa, de apreciar qualquer experiência. Então, a gente pode até dizer que cada indivíduo tem seu próprio Dewatchen, que é irrepetível, né? Que é único e próprio daquele ser, né? Porque ele é um resultado, claro, né, de causas e condições muito variadas e muito específicas. Aí o Mahatma diz assim, eu tenho mania de chamar os mestres de Rinpoche. Rinpoche significa precioso em tibetano. Então, o Mahatma, né, Kutumi, ele diz assim, é um paraíso feito de ideias, produzido em cada caso pelo próprio ego. Então isso é a criação do próprio percebedor. E preenchido por ele com o cenário movimentado pelos fatos e povoado pelas pessoas que ele esperaria encontrar nessa esfera de bem-aventurança compensatória. Então, é realmente a expressão, o resultado, né, de todas as aspirações daquele percebedor em termos do que é a felicidade, do que é bem-aventurança, do que é, sabe, gozo e regozijo. Aí de novo, né? Aí o Mahatma diz, e é essa variedade que guia o ego. Aqui que está um ponto psicológico muito interessante, olha que legal. Essa variedade da qualidade desse Dewatchen que guia o ego pessoal temporário até a corrente que o levará a renascer em uma condição mais baixa ou mais elevada no mundo seguinte de causas. Esse mundo seguinte de causas pode ser o próprio globo D ou pode ser o próximo globo, né? Nessa cadeia ou em outra cadeia. Claro que pela lei não é assim, mas, né, obviamente que a maior parte dos casos ele volta a reencarnar no globo D mesmo, porque ele ainda não terminou toda essa experiência, né? Mas no caso de um ser que já fez todas as lições do globo D, né, o Dewatchen dele vai ser bem longo e o próximo mundo de causas para ele seria o globo E, né? Mas olha que interessante, é essa variedade que guia o ego, que guia o percebedor para aquela corrente que vai levá-lo à sua próxima reencarnação, numa condição mais baixa ou mais elevada. O que quer dizer que o Dewatchen tem muitos níveis, né? Tem Dewatchens que são mais grosseiros, e aí eu estou usando essa palavra aqui, você deve entender que grosseiro assim, em relação ao próprio Dewatchen, né? Ou seja, pode ter uma tendência mais menos espiritual ou mais espiritual, digamos assim, né? O mestre continua dizendo, tudo está tão harmoniosamente ajustado à natureza, né, que nenhum erro pode jamais ser cometido pelos Tathagatas ou Dhyan Chohans que guiam esses impulsos. Aí o ponto 5. O Sinet diz no ponto 5. Aparentemente, um estado puramente espiritual só poderia ser desfrutado por entidades altamente espiritualizadas nessa terra. Mas há miríades de pessoas muito boas moralmente que não estão espiritualizadas de modo algum. Como podem elas adequar-se para passar com suas lembranças desta vida de uma dimensão material para uma dimensão espiritual da existência? Então a pergunta do Sinet basicamente é, ok, essa condição do Dewatchen parece ser um estado puramente espiritual. Então, uma pessoa tem que ser muito espiritual para poder, né, ter um Dewatchen. Mas assim, ao mesmo tempo tem muitas pessoas que são boas moralmente, mas que não são espiritualizadas, né? Elas não têm uma inclinação espiritual aparentemente muito forte. E aí a questão do Sinet é isso. Como é que essas pessoas podem, né, garantir um Dewatchen para elas? Aí o mestre responde. É uma dimensão espiritual apenas em contraste com a nossa própria e grosseira dimensão material. Por isso que eu coloquei o Dewatchen aqui e não tanto lá em cima, né? Embora, claro, o Dewatchen ele pode pegar algum plano ali do Arupa, né? No caso de seres que produzem Dewatchens bem extensos ou muito refinados, o Dewatchen vai até o nível do Arupa, inclusive, né? Ou seja, transcende, o Dewatchen daquele ser transcende imagem, forma, pessoa, e são puramente estados mentais profundos, né? De deleite, de apreciação de verdades eternas, enfim. Mas o Dewatchen,
diz o mestre, é uma dimensão espiritual apenas em contraste com a nossa própria grosseira dimensão material. E como já foi dito, são esses graus de espiritualidade que constituem e determinam a grande diversidade de condições dentro dos limites do Dewatchen. Talvez a questão do Sinnett aqui tenha a ver com um pré-conceito, estou usando a palavra no sentido literal dela mesmo, não como uma coisa negativa, um pré-conceito, uma ideia pré-concebida de que espiritual é necessariamente religioso, divino, né? E espiritual não é necessariamente religioso, divino. Espiritual é o que se refere ao espírito, à parte superior do ser humano, da consciência. Enfim, o mestre diz aqui, ó, uma mãe de uma tribo selvagem não é menos feliz que uma mãe de um palácio real com o seu filho perdido de volta aos braços. E embora, como egos verdadeiros, as crianças mortas prematuramente antes do aperfeiçoamento da sua entidade setenária não encontrem seu caminho para o Dewatchen, mesmo assim a fantasia amorosa da mãe encontra a criança lá, e nenhuma delas deixa de encontrar aquele ou aquela pelo qual seu coração anseia. Tá, aqui nessa frase a gente tem muita coisa, vamos lá. Então o mestre está dizendo o quê? Que, ora, não é pela condição externa da vida do percebedor que você vai inferir a condição do Dewatchen dele. Porque, vamos supor, uma pessoa que a gente pode considerar que, sei lá, não é espiritualizada, ela não pensa sobre essas coisas. Ele dá o exemplo aqui de uma mãe de uma tribo selvagem, né? Você pode ter esse preconceito de que, sei lá, uma pessoa lá numa tribo selvagem, porque ela não jamais ouviu o Dewatchen, ela jamais ouviu os planos, os princípios ou a união mística, né? Mas assim, o sentimento de felicidade que ela tem se ela perde o filho e recobre esse filho é o mesmo de uma mãe que tenha toda essa questão intelectual, enfim. Percebe? Não é diferente. E esse sentimento, ele é expressão de um certo princípio da sua constituição. A gente pode falar também de altruísmo, né? O mesmo altruísmo que, sei lá, uma pessoa lá numa tribo, no meio da mata, que nunca ouviu falar de altruísmo, né? Nunca ouviu falar de desenvolvimento espiritual, enfim, dessas coisas. Mas ela ajuda um animal, ela ajuda um outro ser humano, ela cuida, né? Ela se sacrifica pelo bem daquele outro ser. Sabe? Essa energia é a mesma energia de uma pessoa que tem todo esse elemento aqui intelectual. Não tem diferença. Aí, não para por aí, né? Porque o Mahatma, ele ainda nos dá um outro ponto aqui de lado. Por isso que eu falei que essas cartas, elas vão tratar em muitos pontos laterais, assim. Por exemplo, ele diz, embora o ego de uma criança que morre antes de ter completado sua entidade setenária, ou seja, existe ali um processo que leva, né, depois que você nasce, para todos esses princípios eles se formarem, entre aspas, né? E a gente considera que o processo de encarnação completou quando o Manas realmente assentou completamente na forma física. E isso pode levar até 7 anos. Então, o mestre diz que quando a morte de uma criança acontece antes desse momento, aquela criança ela não tem um Dewatchen. Nesses casos, o percebedor ele encarna imediatamente. Porque não se formou completamente, né? E provavelmente ele vai encarnar até com o mesmo corpo astral. Né? Porque ele não vai desfazer aquele corpo astral que não foi nem praticamente usado, né? Então a gente já tem esse outro ponto aqui, né? Então a nossa ideia de criancinhas que viram anjos, que não sei o que, balela. E isso já vai tirar um monte de supostas entidades, né, das nossas mesas brancas e terreiras aí. Enfim. Mas aí ele diz, né, que a despeito disso, essa mãe, ela vai encontrar essa criança no Dewatchen dela. Não importa onde aquele percebedor que era a encarnação daquela criança, né, onde ele esteja. Para a mãe, o filho, a filha dela tá lá, com aquela forma que ela conhece, que ela lembra, e vai ver aquele filho crescer e ser feliz e tudo, né, do jeito que ela aspirava. O mestre continua dizendo, pode-se dizer que é apenas um sonho,
Mas afinal, o que é a própria vida objetiva, exceto um espetáculo de vívidas irrealidades? Né? Então a gente pode pensar, nossa, mas o The Watch uma grande farsa. Bom, não mais do que a nossa vida física, que é uma farsa tripla, né? Tripla. Ele continua dizendo, os prazeres experimentados por um indígena pele vermelha em seus felizes campos de caça, naquela terra de sonhos, não são menos intensos que o êxtase sentido pelo connoisseur, né, um expert que passa longas eras enlevado pela delícia de escutar sinfonias divinas tocadas por coros e orquestras angelicais imaginários. Então, de novo aqui dando um exemplo, né, de repente, eu vou pegar o exemplo dele. Tinha lá um indígena e ele projetava assim a felicidade dele, né, nos campos de caça, vivendo ali na natureza, né? O êxtase que ele vai sentir no The Watching dele com aquela imaginação, com aquele cenário, não é diferente. Não é diferente, né? Os prazeres, né, não são menos intensos do que, sei lá, um músico que aprecia música e que vai gerar um The Watching para ele, sei lá, experimentando por eras, sinfonias belas e etc. Né? A expressão é diferente, mas o prazer não é diferente. Aí o mestre continua dizendo, assim como não é culpa do pele vermelha haver nascido como um selvagem, entre aspas, com instinto de matar, embora ele tenha causado a morte de muitos animais inocentes. Se, contudo, ele foi um bom pai, um bom filho, um marido, porque ele não deveria desfrutar de sua cota de recompensa. Então a gente pode pegar, a gente tem que contextualizar, né? Isso daqui estava lá no século XIX, o Mahatma conversando com um inglês, né? Na Índia. Então a gente precisa contextualizar esse trecho aqui, né? Assim como a gente pode pegar e trazer isso daqui, uma pessoa, sei lá, que nasce em uma condição de pobreza, enfim, né? Sei lá, ela cria galinhas, né, para vender, mata aquelas galinhas para vender, né? Tá, ele matou um monte de seres, né? Um monte de seres inocentes para sua sobrevivência. Mas isso não vai anular o fato do karma positivo que ele tenha. Então, embora o karma negativo dele, que ele está gerando, vá ficar lá, esperando, vai amadurecer nessa ou numa próxima vida fisicamente, isso não anula o The Watching dele, percebe? Não é o suficiente, pelo menos, né, para anular o The Watching. Aí o mestre adiciona, o caso seria muito diferente se os mesmos atos cruéis tivessem sido feitos por uma pessoa civilizada e culta apenas por esporte. Então ele coloca aqui, né, o caso lá do indígena que nasce naquela condição, ele precisa caçar para se alimentar, né? Ele nasceu naquele contexto, ele não tem culpa disso, né? Ele não tem culpa de que ele tem esse instinto, entre aspas, né? Porque é o instinto de sobrevivência, né? Aí ele fala, é muito diferente de uma pessoa civilizada e culta, né? E que faça a mesma coisa por esporte. Porque você tem aqui motivações completamente diferentes, você tem condições completamente diferentes. Então isso daqui é outra situação. Porque isso daqui, né, tá interferindo o quê? Na tua parte moral, né? Você tem prazer de matar os outros seres, né? Você tem prazer por esporte, por puro prazer, não é por necessidade. Percebe? Então você está criando causas morais negativas também, né? Além do ato. Aí o mestre diz, o selvagem, ao renascer, simplesmente ocupará um lugar inferior na escala, devido ao seu desenvolvimento moral imperfeito, enquanto que o karma do outro está manchado de delinquência moral. Então aqui, né? Então a ação, né, o resultado da ação física vai gerar para um, né? Claro, suas consequências. Como eu falei, né? O karma gerado, ele vai gerar os seus efeitos, né? Mas no caso lá do outro que faz por esporte, você tem ali delinquência moral. Então não é só uma condição externa, vai ter uma condição ali psíquica também. O mestre continua dizendo, todos os egos, exceto aquele que, atraído pelo seu magnetismo grosseiro, cai na corrente que o arrastará para o planeta da morte,
E aqui a gente vai tocar então no Avit, né? Um dos selos, né, do ensinamento oculto mais complexos e mais envoltos em mistério, assim, que só é realmente revelado completamente lá na Suprema Iniciação. Mas enfim, a gente vai tocar nesse ponto para a gente ter uma noção um pouco mais ampla e mais detalhada dos estados pós-morte, né? Eu acho que a gente não tratou tanto disso com clareza até agora no Sofia Arcana. Então assim, de novo, né? Todos os egos. Então vamos lá. O percebedor desencarnou. Ele está aqui no estado de gestação. Todos os percebedores aqui, exceto aquele que é atraído pelo seu magnetismo grosseiro, cai na corrente que o arrastará para o plano da morte. Vamos colocar esse plano da morte como a oitava esfera, às vezes ele é referido assim, né? A oitava esfera. Não é uma questão de localização de novo, tá? Mas eu vou apontar para cá para baixo só para fazer esse paralelo simbólico, né? Porque aqui é o sétimo, então o mais abaixo ainda. A não ser que ele, arrastado pelo seu magnetismo grosseiro, ele entre nessa corrente que o arraste para o planeta da morte. Aí o mestre diz, o satélite, tanto mental quanto físico da nossa Terra, estão capacitados para passar uma condição relativamente espiritual de acordo com a sua condição prévia na vida e seu modo de pensamento. Então, todos os percebedores aqui, né, que na balança, né, a sua condição vibratória, né, ela não seja mais forte tendendo para a materialidade, para o aspecto animal, todos eles ascendem para o Dewat e vão ter um Dewat de alguma duração, de acordo aí com o que o mestre diz, né? De acordo com sua condição prévia na vida e seu modo de pensamento. Então, primeira pista que a gente tem sobre o fato de que você desencarnou, Kamaloka, gestação, que na maior parte dos casos, ou na regra geral, é um período inconsciente, é um sono. Daqui, ou você ascende para o Dewat, ou você cai, o percebedor. Estamos falando do percebedor, não estamos falando do corpo astral que vai ficar aqui como um cadáver. Quando o percebedor sai daqui e vai para o Dewat, ele deixa aqui um cadáver, que é o cascão astral, que é o elementar, que é diferente de elemental. Fica aqui o elemental vagando nesse ponto, que é a fonte da maior parte das incorporações e canalizações e guias e mestres, tá? São esses cascões astrais aqui dos médios espiritualistas. A outra possibilidade é o Avit, que é a antítese do Dewat, é o oposto do Dewat, né? Que é no caso em que uma personalidade muito maligna, né? Muito materialista, aí o percebedor é arrastado nessa corrente, e aí o mestre diz assim, essa corrente o arrastará para o planeta da morte, o satélite, tanto mental quanto físico da nossa Terra. Então aqui é uma primeira pista sobre a condição desse Avit. Aqui é importante lembrar, então, que esses seres que vão para o Avit não ficam na atmosfera da Terra. Eles não ficam na atmosfera da Terra. Depois que eles são arrastados por essa corrente, eles são levados para esse outro estado, esse outro lugar, né, que tem ligação aí com o mistério da Lua, tá? Um dos aspectos da Lua está ligado com esse mistério. O mestre continua dizendo, pelo que sei e recordo, HPB explicou ao Senhor Kyun que o sexto princípio humano não poderia existir nem ter existência consciente no Dewat como algo puramente espiritual, a menos que assimilasse alguns dos atributos mentais mais abstratos e puros do quinto princípio ou alma animal, seu manas, sua mente e sua memória. Então, a mônada, né, que é a centelha espiritual, é a centelha de vida, ela não é autoconsciente, ela se torna autoconsciente com o passar, né, do seu processo na cadeia planetária, lá dos reinos elementais mais incipientes, passando pelo reino mineral, passando pelo reino vegetal, pelo reino animal, a mônada, então, desperta a autoconsciência no reino humano. Essa autoconsciência no reino humano, ou seja, esse Buddhi Atma aqui, que é a mônada, a mônada dual, digamos assim, né, que é a díade, ela se transforma numa tríade, né, e aí sim ela passa a ser autoconsciente, quando ela assimila manas, certo?
esse princípio manásico que é comunicado por seres autoconscientes também, né? Aquela hierarquia dos filhos da chama é quem, digamos, coloca uma brasa nessa mônada, né? Despertam ali esse potencial. Ele existe como potencial, esses seres como que comunicam esse fogo. E aí, esse processo, numa escala menor, acontece aqui na nossa encarnação. A mônada, ela só vai ter uma existência consciente no Dewachen se ela assimilou de manas, né, alguma coisa. Ou seja, se o percebedor durante a encarnação, ele produziu isso que o mestre chama aqui dos atributos mentais mais abstratos e puros. Percebe? Aí o mestre diz, quando o homem morre, os seus segundo e terceiro princípios morrem com ele. Ou seja, quando o físico morre, o astral e o prana também morrem. De novo, esse astral aqui, eu nem gosto desse termo, eu vou até trocar, tá? Porque vamos deixar a palavra astral mais genérica, né? Vamos deixar o uso da palavra astral mais genérica. Vamos trocar aqui por Linga Sharira. Linga Sharira, ou corpo etérico, tá? Vamos trocar por Linga Sharira. Então, assim, o corpo físico, a contraparte etérica ou eletromagnética ou sutil, né, energética desse corpo físico, é o Linga Sharira, também se desfaz, e o prana também é liberado de volta, né? A energia vital ela é devolvida para o oceano de energia vital. Então, o mestre diz, quando o homem morre, o seu segundo e terceiro princípio morrem com ele. Morrer aqui quer dizer se dissolver. Aí ele diz, a tríade inferior desaparece e o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo princípios formam o quaternário sobrevivente. Então, né, esse triângulo aqui se desfaz e sobra um quaternário, que é o princípio Kama Manas, Buddhi Manas, mais Atman, exotericamente, ou o ovo áurico, esotericamente, tá? Então, sobra aí um quaternário, né? 4 princípios. O que acontece? A partir de então, há uma luta mortal, o mestre diz, entre as dualidades superior e inferior. Então, há uma luta que acontece entre a dualidade inferior, Kama e Manas, e a dualidade superior, Buddhi Manas e o espírito, e Atman, vamos colocar assim. Certo? Aí, né, isso depois da morte. Há essa luta, digamos assim. Mas coloca entre aspas a palavra luta aqui. Aliás, ele coloca a palavra mortal entre aspas. Ele diz assim, se vencer a superior, o sexto, tendo atraído para si a quintessência do bem do quinto, as suas afeições mais nobres, as suas aspirações puras, embora terrestres, e as porções mais espiritualizadas da sua mente, segue o seu divino irmão mais velho, o sétimo, até o estado de gestação. Entre aspas. E o quinto e o quarto permanecem associados como uma casca vazia, a expressão é perfeitamente correta, que vagueia pela atmosfera terrestre, tendo perdido metade da memória pessoal e com os instintos mais animais completamente despertos durante um curto período de tempo. Em resumo, um elementar. Então vamos revisar esse ponto? Então aqui, né? Se desfez físico, o corpo prânico e o princípio prânico, né? O corpo sutil, né? Energético e o prânico. Então vai ficar Kama Manas, Buddhi Manas. Eu vou precisar fazer um paralelo aqui, que quando o mestre estava falando aqui, nessa época, essa divisão aqui não tinha sido dada, tá? Então quando ele está falando lá do quarto princípio, que é Mana, que é Kama, ou seja, o instinto animal. Desejo, instinto animal. Né? Manas, ele relaciona humanas apenas com a mente humana, com a alma animal, que seria tipo a mente inferior. E aí, o Manas superior, ele une completamente com Buddhi, tá?
E aqui nessa divisão já não. Nessa divisão aqui, esse manas aqui corresponderia ao que ele está chamando ali de sexto princípio, e o Buddhi manas aqui é o que ele chama ali de sétimo princípio, tá? Só para vocês entenderem, porque senão vai ficar confuso. Então aqui, esses três princípios se dissolvem depois da morte, né? Não muito tempo depois da morte, com a decomposição mesmo, né? Vai ficar ali então um quaternário, que é o percebedor com a sua porção câmica, com a sua porção manásica, sua mente concreta, com a sua mente abstrata, sua mente superior, e a sua a sua alma espiritual. Então tem esses quatro. Aqui começa a acontecer uma luta, né? O ladrão, os dois ladrões lá do lado do Cristo, né? Então, se o percebedor, ele tende para cá, para cima, ele vai se unir, né, com o Buddhimanas, né? Ele vai se unir com o Buddhimanas, e dentro do ovo áurico ele vai, né, para o processo de Dewatchen. E o que vai ficar para trás é o quê? É o Kama Manas. É o quarto princípio com o que quer que ele tiver assimilado do quinto, da mente racional. E isso aí se coalesce numa forma astral que permanece no Kamaloka, que permanece no plano astral mais inferior, né, da Terra. Ok? Então essa luta acontece aqui, né? Nesse plano aqui, no plano da água. Tá? Daqui se eleva a porção do percebedor que se afina com o princípio espiritual. Então, ele é assimilado na esfera radiante, digamos assim, no corpo causal, né? Ou seja, a fluorescência mental do percebedor é assimilada no corpo causal e ali ele vai viver o Dewatchen. E o que ficou aqui é o restolho, digamos assim, né? É o rejeito, é a palha, né? É aquilo que é muito pesado para subir, que vai compor o cadáver astral, né, daquele percebedor, que é o que a gente chama de elementar ou cascão astral, que vai ficar vagando. Agora olha o que o mestre adiciona sobre isso. Ó, o quinto e o quarto permanecem associados como uma casca vazia, ele diz a expressão é perfeitamente correta, que vagueia pela atmosfera terrestre, tendo perdido metade da memória pessoal. Porque toda aquela parte da memória que foi assimilada pelo aspecto espiritual está sendo, né, o material da criação do Dewatchen, daquele percebedor. A outra parte fica, né, a memória mais grosseira, mais concreta, fica naquele cadáver, de maneira latente, né? Aí ele diz, e com os instintos mais animais completamente despertos durante um certo período de tempo. Ou seja, esse cascão astral, ele está preenchido de energia vital animal. Os desejos, os instintos, as paixões, que são energias mais grosseiras, né? É como se ele ficasse por um tempo quente ainda. Porque o sangue é a representação física do Kama, né? Então, mesmo quando você morre, por um tempo ali, né, seu corpo ainda está quente. Ele vai esfriando. Esse cadáver, que é gerado depois daquela separação do percebedor dessa sua porção câmica, ele fica ali por um tempo quente, digamos assim. Ou seja, ele está vibrando com o que há de mais grosseiro na constituição daquele percebedor. Percebe? O mestre continua dizendo, o elementar, é o guia angelical do médium comum. Pronto. E cara, não é preciso você ter grandes poderes de percepção não para você perceber que isso aqui faz o maior sentido, né? Vamos lá, olhe para os médios que você conhece, ou se você for médium, olhe para você, né? Olhe, é só você olhar para você o que ao longo, né, desse seu processo, o que se fortaleceu em você, que tipo de impulso se fortalece em você. E olhe, né, claro, para a experiência dos médios, enfim. O mestre continua dizendo, se por outro lado for a dualidade superior à derrotada, então lá, né, se naquela tensão daquele quaternário que é criado após a morte, a parte superior perde nessa briga, digamos assim, o que acontece?
é o quinto princípio, ou seja, é a mente concreta que assimila tudo o que possa restar no cesto de lembrança pessoal e percepções de sua individualidade pessoal. Então, lá do ovo áurico, a mente concreta, o percebedor que vai, né, que nesse processo aqui ele não conseguiu ser assimilado, ele puxa, né, ele tira daquele, do corpo causal, digamos assim, todas as percepções pessoais, lembrança pessoal, daquela sua individualidade pessoal. E é por isso que se diz, né, que foi um fracasso. Aquela vida foi um fracasso, ela foi apagada, né? Ela foi apagada da memória espiritual daquela mônada. Ele continua dizendo: mas com todo esse material adicional, ele não permanecerá em Kamaloka, o mundo do desejo ou a atmosfera da nossa Terra. Em pouco tempo, como uma palha flutuando dentro do campo de atração dos vórtices e buracos do Maelstrom, né, que é uma palavra que significa redemoinho, né? Então, né, essa entidade, que ela é uma entidade, uma vez que ela é um percebedor, né, é uma entidade, ele não vai ficar no Kamaloka. Rapidamente, como uma palha flutuando dentro do campo de atração dos vórtices e buracos do Maelstrom, ele é capturado e arrastado para o grande redemoinho dos egos humanos. Enquanto o sexto e o sétimo agora são uma mônada individual puramente espiritual, que nada tendo restado em si da última personalidade e não tendo de passar por nenhum período regular de gestação, já que não há um ego pessoal purificado para renascer, depois de um período mais ou menos prolongado de descanso inconsciente no espaço limitado, se verá renascida em outra personalidade no planeta seguinte. Planeta seguinte. Aqui então tem um ponto bem delicado. O que acontece com a mônada, né? O percebedor aí foi para as cuias, né? Se isso acontece aí, se ali né, na sala do julgamento, digamos assim, o percebedor ele não tem condições de se unir, né, à mônada, mas ao contrário, ele se separa da mônada, ele vai levar com ele a memória pessoal. Só que essa é uma entidade, ele é uma entidade consciente, porque tem manas ali, né? Tem princípio manásico ali. Então ele não vai ficar na esfera da Terra, ele vai ser arrastado, né, para aquela corrente que leva ao planeta da morte, entre aspas. E lá, enfim, aquilo vai passar por uma série de processos até tudo se dissolver, né, e aquela energia ser devolvida ao banco da natureza. Mas o que acontece com a mônada? Aí isso daqui é um ponto muito, muito, muito delicado, porque tem aparentes contradições ao longo do ensinamento a respeito disso daqui. O que o mestre diz aqui? Que o sexto e o sétimo agora são uma mônada individual puramente espiritual. Então o que dá a entender aqui? É que é o manas inferior que se perdeu, ainda tem manas ali naquela mônada. Ainda tem manas ali naquela mônada, porque ela é uma mônada individual, puramente espiritual. Mas ao mesmo tempo ele diz que nada tendo restado de si da última personalidade, não tendo de passar por nenhum período regular de gestação, ou seja, ele não vai ter um Dewat em essa mônada, porque não teve um ego pessoal purificado ali, né, para renascer. Aí ele diz, depois de um período mais ou menos prolongado de descanso inconsciente no espaço ilimitado, essa mônada se verá renascida em outra personalidade no planeta seguinte. A questão que eu coloco aqui para reflexão é, essa mônada, ela vai... Você viu, né? Essa mônada, ela não vai voltar para o estado mineral ou para um estado anterior. Ela continua, depois de um período difícil da gente calcular, que pode ser muito grande, né? Ela assume outro manas. É o que dá para entender aqui, né? Outro manas. Aí, o outro ponto delicado é no planeta seguinte. Esse planeta seguinte é esse mesmo globo, o globo D, é um outro globo ou é uma cadeia diferente? Fica essas questões em aberto. Eu quero apontar as questões porque
Gente, no ensinamento, nem tudo tem resposta. Ao contrário. Nem tudo tem resposta. Ao contrário. E eu falo isso insistentemente para vocês. Não acreditem em nenhuma exposição que se arrogue a apresentação completa do ensinamento. Porque se fosse possível dar a apresentação completa do ensinamento, não tinha necessidade de ter iniciação, né? Se o ensinamento, na sua completude, ele pudesse ser comunicado pela palavra simplesmente, não tinha iniciação, não tinha escola de mistério, não tinha fraternidade oculta. Então eu estou enfatizando o ponto do nó, porque é a partir daí que o aspirante, o cultivador, ele vai tentar exercer sua intuição e vai começar a questionar, né? Ponderar, e de repente a intuição vai se manifestando. Então deixem abertos esses pontos, eu não vou respondê-los. Mas o que o mestre afirma é, o percebedor, quando ele não passa, né, quando nessa luta, entre aspas, né, a mônada perde, né, o princípio superior perde, bom, ele vai ser arrastado lá para a 8ª esfera. E a mônada, puramente espiritual agora, ela vai passar um período mais ou menos prolongado de descanso inconsciente no espaço limitado e vai encarnar numa outra personalidade. Aqui é porque aqui toca uma questão muito grande. Quem é você? Quem é você de fato? Você de fato quem é? Você é o princípio vida? Você de fato é o princípio consciência? Você de fato é o princípio substância? Entende? Quem é você? Você. Você é quem? Você é o seu corpo? Você é o percebedor? Ou você é a mônada? Muitas questões, né? Porque quais são as possibilidades de destino para você estão completamente implicadas na resposta à pergunta: o que é você? O mestre continua dizendo: quando chega o período da consciência individual completa, que precede o período da consciência absoluta no Parinirvana. Vamos lá então aqui, ó. Lembra que eu falei das rondas? 7 rondas, ou seja, a onda de vida, a mônada, ela passa 7 vezes e em cada globo 7 eras. Então, entra no globo A, 7 eras, globo B, 7 eras, tarará, uma ronda completa. 7 vezes aqui, 7 rondas. Então o mestre diz assim, ó, quando chega o período da completa consciência individual, da consciência individual completa, ou seja, na 7ª ronda aqui, que precede o período da consciência absoluta do Parinirvana, que vai ser o período entre uma cadeia planetária e outra, essa vida pessoal perdida se torna algo como uma página arrancada no grande livro das vidas, sem que nem mesmo uma palavra desconexa tenha sido deixada para assimilar a sua ausência. Então, quando o período da consciência individual completa, que precede o período da consciência absoluta no Parinirvana, essa vida pessoal perdida se torna algo como uma página arrancada no grande livro das vidas, sem que nem mesmo uma palavra desconexa tenha sido deixada para assimilar a sua ausência. Então, a mônada, aliás, né, esse período de consciência completa é aqui, é quando termina uma ronda, né? Lá, naquele momento em que a mônada vai ter uma consciência completa, ela vai lembrar de todas as vidas dela, aquela que se perdeu ali não vai estar registrada. É como se aquela página tivesse sido arrancada do livro das vidas. Aí ele continua dizendo: a mônada purificada nem perceberá, nem lembrará na série de vidas passadas daquela vida, daquele percebedor que se perdeu. O que ela faria se tivesse ido para o mundo das formas no Rupaloka, né? E seu olhar retrospectivo não perceberá nem o mais leve sinal de que ela aconteceu. Aí o mestre diz: a luz de Samasambud. Aí ele está citando aqui, ele abre aspas, aquela luz que brilha além do nosso campo de visão mortal, a luz de todas as vidas em todos os mundos.
Então ele diz, a luz de Sammasambuddha não lança raio algum sobre aquela vida pessoal na série de vidas passadas. Então é como se não tivesse existido, é uma vida aniquilada, né? Uma encarnação aniquilada. Aquele percebedor, ele não conseguiu se imprimir, né? Ele não conseguiu imprimir sua memória, né? na memória espiritual. A favor da humanidade, o mestre diz, tenho a dizer que essa total obliteração de uma existência dos registros do ser universal não ocorre com frequência suficiente para somar uma grande porcentagem. Na verdade, assim como o muito mencionado deficiente mental congênito, uma coisa como essa é um lusus naturae, né? É um erro, um equívoco da natureza. Uma exceção, não uma regra. Então esses casos de aniquilação são raros. Eles acontecem, mas eles são raros, né? Vamos para o ponto 6, para a gente fechar essa conversa. A pergunta do Sinit é, e de que modo uma existência espiritual na qual tudo mergulhou no sexto princípio é compatível com aquela consciência de vida material individual e pessoal que deve ser atribuída ao ego no Dewatin, se ele retém sua consciência terrestre, como foi afirmado na nota no The Theosophist. Então a questão aqui do Sinit é, ok, no caso em que o percebedor ele vai para o Dewatin, ele foi assimilado naquele princípio espiritual, como é que ele vai ter ali uma consciência de uma vida individual, pessoal, material no Dewatin? Aí o mestre responde, acredito que a questão esteja suficientemente agora explicada. O sexto e o sétimo princípios, separados dos outros, constituem a mônada eterna, imortal, mas também inconsciente. Para despertar para a vida, a consciência nela latente, especialmente a consciência de uma individualidade pessoal, é necessária a combinação da mônada com os atributos superiores do quinto princípio, a alma animal. E é isso que faz o ego etéreo que vive e desfruta da bem-aventurança no Dewatin. Então vamos quebrar isso daqui. Porque isso aqui vai nos lançar uma luz sobre aquelas questões que eu deixei abertas lá atrás. Lembra? Então vamos lá, ó. Deixa eu pegar meu quadrinho aqui de novo. Buddhi, a mônada dual, a mônada que é uma díade, né, que é Buddhimanas, que é Atma Buddhi, o mestre diz, sozinhos constituem uma mônada eterna, imortal, mas inconsciente. É princípio vital espiritual, pura e simplesmente. Claro, é consciência, mas não autoconsciência. E é para isso que ele usa a palavra ali, inconsciente. Inconsciente porque, do nosso ponto de vista, a consciência é a autoconsciência, né? Algum grau de autoconsciência. Aí ele diz, ó, para despertar para a vida a consciência nela latente, especialmente a consciência de uma individualidade pessoal, né? Então, para despertar para uma consciência individual, pessoal, é necessária a combinação da mônada com os atributos superiores do quinto princípio, do Manas. Por isso que Buddhi tem que estar unido com Manas. A mônada tem que ser uma tríade para haver consciência e autoconsciência. E ele diz, e é isso que faz o ego etéreo, ou seja, o percebedor, né, que vive e desfruta da bem-aventurança no Dewatin. É essa união. Aí vamos jogar aqui um pouco de luz sobre aquelas questões lá atrás rapidinho. Bom, no caso em que o percebedor fracassou, o que acontece? Quer dizer que a mônada perdeu todo o seu manas? Porque se ela perdeu todo o seu manas naquele fracasso, ela ficou inconsciente. Aí ela vai ter então que entrar na corrente de desenvolvimento de novo, pegar uma outra eflorescência que está vindo lá dos reinos infra-humanos, né? Para assimilar manas. Ou ela ainda fica com esses aspectos superiores de manas, e depois daquele período lá de descanso inconsciente, ela emite um outro raio, ela emite um outro percebedor, porque o percebedor que ela estava desenvolvendo até então fracassou.
Tô lançando mais essa pergunta que não foi nenhuma luz, na verdade, né? É uma luz porque a gente já viu aqui, sem manas, a mônada é inconsciente. Então, o que dá consciência, a autoconsciência à mônada é exatamente manas. E manas é uma eflorescência que, vamos colocar, ela vem tanto do desenvolvimento da natureza dos reinos infra-humanos, que ela vem daqui e gera essa expressão desse potencial. Obviamente que o potencial de autoconsciência já existe na mônada, mas é necessário o desenvolvimento da alma animal ou do princípio manásico ao longo, né, das eras de experiência nos vários reinos para desenvolver esse potencial. Então, assim, é uma luz sobre um ponto, mas é mais uma questão sobre outro. Isso daí é para estimular a intuição de vocês. Vamos lá, reflitam. O mestre continua dizendo, então, o espírito ou as emanações puras do Uno forma a tríade superior com o sexto e o sétimo princípios. Aqui a gente já viu que, ó, esse sétimo princípio, ele não foi nomeado ali. Às vezes ele é chamado de Atma. Olha, ó, o que o mestre diz? Ó, o espírito ou as emanações puras do Uno. Atma. Isso é Atma. Forma a tríade superior com o sexto e o sétimo princípios. Que sétimo princípio é esse? Mas o sétimo princípio não era Atma? Aqui estava uma pista já nesse momento de que Atma não era o sétimo princípio. O sétimo princípio é o ovo áurico. É o ovo áurico. Voltem lá na Constituição Oculta, no estudo, para vocês entenderem esse ponto. Então, ó, o espírito forma uma tríade com o sexto e o sétimo princípio. Nenhuma das duas emanações é capaz de assimilar nada que não seja bom, puro e sagrado. Nem o sétimo, nem o sexto princípio são capazes de assimilar nada que não seja bom, puro e sagrado. Portanto, nenhuma lembrança sensual, material ou impura pode seguir a memória purificada do ego até a região da bem-aventurança. Por isso que lá atrás ele falou que o ego, né, que nasce no Dewat, é como um bebê recém-nascido, é puro como um bebê recém-nascido. Porque ele foi limpo de todas as memórias e de todos os atributos grosseiros, sensuais, materiais, né? Ele fica só com a parte realmente pura e espiritual. Ele continua dizendo, o karma dessas lembranças de más ações e maus pensamentos atingirá o ego, o percebedor, quando ele mudar sua personalidade no mundo seguinte de causas, que pode ser o mesmo globo ou um outro. Vamos presumir aqui que seja o mesmo globo, né? Porque é um tempo demoradão para você cumprir um globo, né? As lições de um globo, ok? Por que eu estou equalizando aqui sempre ego com percebedor? Porque o que acontece é que o percebedor é o raio, né, da mônada na encarnação. E se ele conseguiu se imprimir lá, né, na tríade superior, horas, ele adicionou, né, aquela riqueza manásica da mônada, todos os seus códigos espirituais, então ele sobrevive, por assim dizer, né? Embora, claro, quando ele vai gerar uma outra personalidade, ele não tem a memória da personalidade anterior. E aqui a gente vê a diferença entre individualidade e personalidade. Personalidade é a máscara psicofísica que a individualidade usa durante a encarnação. Mas não é a personalidade que sobrevive. A única sobrevivência da personalidade está na memória dela que é impressa no corpo causal, ou seja, na alma espiritual. Ele continua dizendo aqui, a mônada ou individualidade espiritual, ou seja, Atma Buddhimanas, permanece imaculada em todas as situações. Não há dor ou sofrimento para os que renasceram lá, no Rupaloka do Dewat, porque essa é a terra pura. Ele está aqui citando. Todas as regiões do espaço possuem tais terras, Sakala, mas essa terra de bem-aventurança é a mais pura.
No Dhanaprasthana Shastra afirma-se que, abre aspas, através da pureza pessoal e meditação intensa, nós superamos os limites do mundo do desejo e entramos no mundo das formas. Ou seja, através da meditação, da meditação intensa e pureza pessoal, nós superamos os limites do mundo do desejo, do Kamaloka, e entramos no mundo das formas, o Rupa Loka. Lembra? Kamaloka, Rupa Loka, Arupa Loka. O Dewatchen começa no Rupa Loka. Ok? Vamos parar por aqui? Vamos parar aqui então na questão 7 do Siddhartha, tá? De novo, deixem suas questões nos comentários se vocês tiverem. A gente já vai abrindo vários pontos laterais, é isso mesmo. A intenção do estudo não é dar uma palavra final, e minha intenção aqui jamais é ser uma autoridade última sobre os temas, né? Mas é fomentar a reflexão, fomentar o questionamento, fomentar o exercício da mente abstrata e o exercício da intuição. É assim que a gente vai, como eu já expliquei lá num outro vídeo sobre a importância do estudo, né? É assim que a gente vai fortalecendo nossa simpatia, né? Com a fraternidade, né? E existem outras razões ocultas também, né? Pro estudo, mas a gente conversa sobre isso num outro momento. Então é isso. Fiquem em paz e até o próximo.